Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ixi, buguei. Eu me chamo Suzana e você está no canal Lava a Louça, Tapete. Ó, a louça rendeu, hein? Rendeu 3 vídeos. Que beleza. Viu só como que gravar não é tão difícil? Gravar é fácil. É só você saber o que você quer falar, pensar no que você quer falar ou não. Só vai falando aleatório e os assuntos vão se encaixar e alguém vai se identificar com as coisas que você vai falar. Acredite. O problema é editar mesmo, né? É a edição que vai deixar o vídeo mais legal. Apesar que eu confesso pra vocês que eu não estou investindo tanto em edição, não. Porque como é vídeo diário, gente, se eu for investir tanto assim na edição, como é que eu vou fazer, hein? Eita, machuquei o dedo. Tem um negócio ali ferroando. Então, ediçãozinha básica, né? Simples, porém não deixa de ser, né? Dar o melhor que eu posso naquele momento e para fazer o negócio acontecer, né? Então, como a gente estava falando nos vídeos anteriores, se você não viu, está super convidado, super convidada para assistir, para que esse vídeo aqui faça sentido para você, certo? Estou lavando o pano da pia. Já terminei a louça, obrigado pela companhia. Fazer as coisas conversando é muito mais rápido e divertido. E aí, eu sinto que isso aqui é uma conversa, gente, sabe? Por que eu sinto que isso aqui é uma conversa? Porque eu falo, vocês fazem os comentários aí, eu me identifico com os comentários de vocês, né? Aquela coisa que eu tava falando de se identificar com as situações das pessoas, né? E, de novo, sentir que a gente... eu ia buscar lá fora uma coisa que tá aqui. E, de novo, sentir que a gente não tá sozinho, né? Nas experiências e tal. Isso é muito legal. Então, voltando ao que eu estava falando no vídeo anterior. Uma coisa também que eu achei, eu ficava assim, nossa... Porque, gente, a gente fica enfiando coisa na cabeça, né? Mas e quando for a hora de fazer isso? Mas e quando for a hora de fazer aquilo? Tudo tem uma programação, né? Então, uma coisa que eu tinha, assim, um pouco de temor, mesmo, já, né, o Ravi estando preparado para tal, eu tinha essa coisa de, e agora, né? Como que vai ser na hora que ele for usar o banheiro, para fazer o número 2, né? Como que vai ser, ele vai lembrar de pegar o lencinho, e você vê. A preocupação era tanta, que sempre, né, como ele ficava só em casa com a gente, que aí entra aquilo que eu falei nos outros vídeos, da gente preparar a criança para viver fora da sua casa, né? Fora da bolha que é a nossa casa, que a nossa casa é uma bolha, né? É isso. Eu pensando nisso, né? Como que ele ia fazer, porque na escola não vai ter lencinho, né? Eu ia mandar lencinho? Sim, inclusive tem lencinho na bolsa dele, né? Que ele leva. Só que aí, pensando nisso, eu comecei a ensinar ele a usar papel higiênico, né? Então, já tem 1 ano que ele tá usando papel. Porque eu tinha essa preocupação de, tipo, ele chegar no banheiro e esquecer de levar o lencinho. E ficar desesperado, tipo assim, né? A gente quer prever tudo, né, gente? E o tanto que isso deixa a gente maluquinha da cabeça, né? Enfim. Aí, eu comecei a ensinar ele a usar papel e tal. E foi muito bom, né? Deu uma grande economizada nos lencinhos, que também não são baratos. Enfim. E aí, ele simplesmente, gente, não tá indo no banheiro fazer o 2 na escola. Olha que interessante, né? O organismo dele se adaptou a não fazer nada nesse horário, né? Então, e ele simplesmente vai ao banheiro, tranquilo, né? Ele me contou que depois do lanche, né, do almoço ou do café da manhã, a professora oferece para eles, quem quer ir ao banheiro? Aí elas levam as crianças ao banheiro e tal, e eles voltam para a sala e seguem a vida deles. Então, a gente precisa lembrar que a criança vai achar o caminho dela, sem você. E isso é assustador, e ao mesmo tempo é maravilhoso, né? É o que eu tava falando. Se a gente fez direitinho, criou eles para viver fora, criou eles para viver sem você, vai dar certo.
E aí entra a outra parte das pessoas que ficam mimando demais, que não deixa a criança fazer nada, que não deixa a criança ter a liberdade de ser, né? Alguém, um ser existente. Mamãe, corta minha carninha? Corta a carninha. Mamãe, corta minha frutinha? Corta a frutinha. Mamãe, descasca minha banana? Descasca a banana. Outro dia, de novo, gente, né? Isso aqui é só o que eu penso. Não tô pra julgar ninguém. Aliás, as mães não precisam de ninguém pra julgar a gente, porque a gente mesmo se auto-julga e a gente é cruel com os nossos julgamentos, não é? Fala a verdade. Eu sou assim. Eu sou muito dura comigo, sabe? Muito dura. Mais do que eu gostaria, né? Agora que eu tô tentando melhorar e lembrar que eu sou também um ser humano e que eu também tô aprendendo, né? É a minha primeira vez como mãe. Eu não tive uma experiência anterior, né? Eles são os meus modelos, né? Eu não vou dizer cobaia, porque cobaia é um termo muito desagradável. Mas eles são os meus modelos, né? Então não tem um histórico, né? Tem eles. Então, a gente também tá aprendendo a ser mãe, né? Enfim. E aí, a gente fica nessa coisa, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falar assim: ah, mas eu mimo mesmo, né? Porque daqui a pouco vai crescer, daqui a pouco eu não vou poder fazer mais nada disso. É exatamente por isso que a gente tem que pensar bem no que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. E se o que a gente está fazendo é bom, porque daqui a pouco vai crescer. E aí? E aí, como é que vai ser? Sabe quando foi que eu comecei a ter esse start, gente? Quando eu precisei ficar internada, sabia? Eu vou acabar repetindo algumas coisas porque eu não lembro de tudo que eu já falei nos outros vídeos, né? Porque a gente fala muita coisa. Mas se eu não falei ainda, então aqui vai a história. Pega a pipoca. Eu ia fazer uma cirurgia, né? E ia fazer a cirurgia. O Javi era pequenininho, acho que ele tinha em torno de 1 ano e pouco. Minto, não tinha em torno de 1 ano e pouco, não. Ele já tinha 3 anos quando eu precisei fazer essa cirurgia. E aí, 2 para 3 anos. E aí o pai ia ficar com ele sozinho em casa, né? E, gente, de verdade, foi naquele momento que eu tive o start. E aí, deixar essa reflexão aqui pra você, né? Que tá me assistindo aí, que de repente talvez é mãe também, e que faz essas coisas, porque são erros que a gente comete, né? Talvez querendo acertar a gente acaba errando, e isso também faz parte. Como eu falei, a gente também tá aprendendo. Essa coisa de monopólio, só a gente quer fazer as coisas, sabe? Só a gente sabe os horários dos remédios, que a criança às vezes, eventualmente tem que tomar, só a gente sabe onde estão os documentos, só a gente sabe onde estão todas as coisas. Aí quando você tá fora, as pessoas que precisam cuidar daquela casa no momento em que você não está, não conseguem, porque ninguém mais sabe onde está nada. Ah, Su, mas era só procurar. Mas as pessoas não procuram, gente. As pessoas não procuram. E outra, você tem que pensar o seguinte: a maioria das pessoas que vai ficar no seu lugar, caso você precise, são pessoas que não moram na sua casa, né? Então elas estão te ajudando. Aí, além de tudo, você vai querer que a pessoa saiba onde tá os detalhes da sua casa, a pessoa não vai saber, entende? Então, essa cirurgia, pra mim, foi um grande start. E aí eu comecei a dividir mais as coisas com o pai, né? Na época a gente só tinha ele, né? A Maia tava programada pra perto, pra depois da cirurgia, né? Mentira, ela não tava programada por Deus só, por nós não. E aí, a cirurgia me deu esse estalo de tipo, opa, peraí, né? Ele tem que saber fazer as coisas, mais do que eu já ensinava. Eu ensinava o básico, né? E eu tenho que dividir mais as coisas com o pai dele, né? Pra gente não passar tanto perrengue assim numa situação como essa, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz, gente, sabe? Ele saber se vestir, ele saber se secar, ele saber colocar uma meia, amarrar. O Ravi já sabe amarrar as coisas, né? Tem criança que não sabe. E aí são preocupações porque são coisas do dia a dia que são necessárias, né? Então, é isso. Su, mas é sempre que ele se seca? Não, gente. Tem dia que eu tenho vontade de secar ele, né? Como ele,
como quando ele era um bebezinho. Aí eu pego ele, seco ele, dou cheirinho eu dou todo dia, né? Mas aí eu fico fazendo aquele denguinho e ele gosta. Mas precisa ser isso todo dia? Não, porque aí ele fica mal acostumado, né? Então era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, inscreva-se, tá certo? E até o próximo vídeo.